Boa tarde, doutora Débora. Muito obrigado pela presença. Estou muito feliz de começar o projeto Casos e Cláusulas com a sua ilustre presença. Meu nome é Luciano Fonseca, estou aqui com a doutora Débora Gonçalves. Para eu não cometer o erro de deixar de mencionar qualquer um dos preciosos títulos que ela tem, eu preciso ler para não cair nessa falha. Então, advogada há 12 anos, especialista em contratos e mestrando em Direito Privado pela Universidade FUMEC, atua como professora universitária e professora de pós-graduação, fundadora da comunidade Conexão Contratual e consultora em proteção de dados, especialista em curso de contratos pela Harvard e pós-graduação em contratos pela PUC Minas, além de formações em Direito Imobiliário e Empreendedorismo Jurídico. Atuação que é reconhecida estadualmente e nacionalmente, sendo vice-presidente da Comissão de LGPD da OAB Minas e coordenadora da Comissão de Contratos da Associação Mineira dos Advogados de Direito Imobiliário e primeira secretária do Instituto Brasileiro de Direito Contratual de Minas Gerais. Obrigado pela presença, doutora Débora. Luciano, eu que agradeço pela oportunidade. Esse projeto é um projeto lindo, porque ele tem o intuito de ajudar outros advogados, colegas que estão começando na carreira. Então eu quero te parabenizar por essa iniciativa. Eu sempre te admirei muito e para mim é uma honra ser a primeira convidada nesse projeto, e eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ajudar muitos advogados que estão aí do outro lado nos assistindo. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigado pela presença, e para contextualizar todo mundo, o que é a ideia do projeto Casos e Cláusulas? Eu, como jovem advogado, sempre procuro me espelhar em pessoas que são referência na área, pessoas que fazem um trabalho, que têm destaque, que são referência não só como advogado, mas como pessoa, que tem muitos relacionamentos e relacionamentos promissores, que a gente vê essa pessoa como alguém que se espelhar. Você olha para essa pessoa e fala assim, se eu seguir o caminho que ela está fazendo, vai dar certo, e me faz acreditar que a advocacia vale a pena e serve de inspiração para a jovem advocacia. Então, assim como você me inspira, eu acredito que existem outros jovens advogados e jovens advogadas que também vão se inspirar pela sua história. Então, por isso que estou muito feliz de te ouvir, para poder aprender mais com a sua história e compartilhar mais da sua história com outros tantos jovens advogados e advogadas por aí. Que honra, Luciano. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui também. Tomara que hoje esse episódio possa trazer muito conhecimento para os advogados e advogadas que estão ainda nos assistindo. Com certeza. Obrigado. Então eu queria que você me contasse as histórias que eu já ouvi um pouquinho, uns pedaços, mas que eu tenho certeza que vão ter detalhes que eu ainda não conheço e que vão servir de inspiração. Como que foi sua carreira? O que você passou até chegar aqui? Por que você escolheu esse caminho? Eu sei de umas partes, né? Você era advogado de um escritório por longos anos e aí decidiu seguir sua carreira mesmo com a Débora Gonçalves. Então me conta pra gente essa parte. Sim, eu falo assim, Luciano, o direito sempre me chamou desde os 18 anos de idade. Eu falo que nós somos a média das pessoas que a gente anda, não é verdade? Eu trabalhei em um órgão público e lá eu conheci um procurador de justiça. Ele sempre me incentivava a estudar. Débora, estude. E aí ele me passou vários livros. Eu comecei a apaixonar pelo direito. E foi aí que começou essa minha história com esse mundo jurídico. Me formei. E aí fui trabalhar em um escritório. Fiquei nesse escritório uns 10 anos. Então trabalhei com muito tempo, né? Então trabalhei lá com direito empresarial, direito consumidor, direito contratual, que é a área que eu sou especialista, que eu sou muito apaixonada com contratos, que é a área assim que me chama muito. Se não existisse contrato, a gente não tinha nem direito, né? É verdade, nós firmamos contratos o tempo todo, né? Então assim, eu sempre fui muito apaixonada com direito. E eu trabalhei 10 anos e lá adquiri muita experiência, sabe, Luciano? Porque as pessoas falam assim, Débora, será que é importante desde o início da faculdade, assim, terminei a faculdade, eu vou abrir meu próprio escritório? Depende. Sim. Eu falo assim, que aqui a gente tem que sopesar, a gente tem que colocar na balança. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu fiz alguns estágios no Tribunal de Justiça, trabalhei com juiz, então em gabinete, trabalhei também como conciliadora, trabalhei na atermação, então eu caminhei também pelos órgãos públicos, foi interessante para mim. Sim. E eu tive a oportunidade, depois que me formei, para trabalhar num escritório. E esse tempo, esses 10 anos, Luciano, foi muito importante para mim. Por quê? Porque eu pude estar ao lado de advogados muito experientes. Advogados que tinham uma bagagem muito boa. E é claro que, Débora, saí da faculdade, vou abrir meu próprio escritório? Claro, pode abrir também, é importante. Só que não tem que ter aquela discriminação, eu fiquei muito tempo no escritório. Eu não me arrependo de ter ficado esse tempo, sabe? Na verdade, o que eu penso é que foi um processo para mim. Porque tudo é um processo. Então, para eu chegar onde eu estou hoje, eu precisei passar por esse processo do escritório também. Sim. E aí, quando eu estava nesse escritório, Luciano, eu não imaginei que eu pudesse abrir meu próprio escritório.
Na verdade, quando a gente é jovem advogado, na verdade, a gente nunca pensa, será que eu tenho capacidade? Será que eu vou conseguir atender um cliente? Sempre parece uma coisa tão distante e por vezes a gente está no escritório, a gente faz isso o dia inteiro pelo escritório, mas fica assim, acho que se fosse para mim, será que eu ia conseguir fazer isso? É justamente isso. Por quê? Porque muitas vezes ali quando, né, o dono do escritório, o empresário, está ali fechando o contrato, você trabalha para ele, então você não tem necessariamente de saber ali, né, da contratação, do atendimento do cliente, então a gente não tem muita noção. A gente faz mais peças, elabora os contratos, atende o cliente, mas aquela parte ali da negociação, de fechamento, que eu entendo, Luciano, e você já deve ter passado por isso, é a parte mais desafiadora. Sim. Que é você prospectar o cliente e convencê-lo de que o seu serviço tem valor. Sim. Né? Para você conseguir mostrar a diferença entre preço ali, o preço e o valor. Sim. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande, porque assim, acaba vindo o cliente, só que eu percebo que às vezes o jovem advogado, ele tem aquela dificuldade, aquele desafio de, como eu vou abordar esse cliente? Como eu posso quebrar as objeções? Sim. E existe aquele estigma, talvez nem tanto da parte do cliente, mas o jovem advogado fica com isso, né? Fala assim, acabei de formar, e às vezes o cliente não tá nem aí para isso, ele quer que ele acredita no seu trabalho até mais do que você. Com certeza. E você fica assim, meu Deus, e se eu não der conta, e se é alguma coisa assim, quanto que eu cobro, o que eu faço agora? E eu percebo isso em vários outros colegas que se formaram há pouco tempo. Sim, é uma dúvida muito comum, porque a gente não aprende isso num primeiro momento, né? Então, hoje eu, Débora, estudo vendas também. Sim. Eu compro vários cursos de vendas para aprender a lidar com as objeções do cliente, porque quando o cliente chega pra gente, ao primeiro momento ele fica assim, o valor. Às vezes, quando a gente vai fazer um atendimento, até por telefone, o cliente fala assim, mas quanto que é? Não. Eu falei, vamos agendar uma reunião com você para eu entender seu caso. Mas quanto que você vai me cobrar? É a primeira coisa que o cliente fala, não é verdade? E até antes de você saber o que é, ele não te fala nem o que é, calma. Só quer saber quanto que custa. Isso, e aí a gente não teve nem oportunidade ainda de mostrar o nosso valor. Sim. De entender o caso do nosso cliente. Então, isso tudo eu não tinha quando eu trabalhava no escritório. E é como se eu tivesse começado do zero também, porque há 2 anos e meio que eu tenho meu próprio escritório. Sim. Só 2 anos e meio. Então eu comecei do zero também, né? A prospecção de clientes foi um desafio para mim também. Só que eu falo que nós precisamos fazer. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente não tem que ter medo, sabe? Eu falo assim, você fica bom, quanto mais você faz, mais bom você fica naquilo que você faz. E essa é uma coisa que eu acho que pega demais, porque a gente fica com isso na cabeça, né? Falar, eu vou começar, vou procurar, mas quando eu tiver muito bem na carreira ou quando eu já tiver terminado tal coisa, feito tal coisa, que eu vou estar pronto para fazer isso, não vou ter dúvida, e é uma coisa que nunca vai acontecer. É só à medida que a gente vai fazendo, vai construindo, que as coisas vão acontecendo mesmo. Luciano, a gente nunca vai estar pronto 100%. Isso é verdade. Nunca está 100%. Eu entendo que nós temos que começar nas condições que nós temos hoje. Sim. Até a gente tem condição para fazer melhor ainda. Então, você que está aí advogada, começa com o que você tem hoje. Então, assim, talvez seja um período que você vai estar no escritório, mas não tenha medo de pensar como um empresário. Sim. De pensar como uma empresária, como um empreendedor. A gente tem que ter essa visão de construir o nosso escritório. Sim. Né? Porque ali você vai conseguir prospectar os seus próprios clientes, você vai ter o caixa ali do seu escritório e, quiçá, você vai ter vários colaboradores. Porque eu falo que a gente tem que ter uma missão aqui também. Sim. Eu, Débora, eu falo assim, olha, eu quero ter um escritório grande mesmo. É isso que eu tenho almejado, esse é o meu sonho, para que eu consiga empregar pessoas, para que eu consiga ajudar pessoas. É isso que eu quero, porque a advocacia não é só para mim, Débora, mas é sobre o outro também. Sim. Então, isso tudo me fez alçar novos voos, montar o meu escritório. Mas eu confesso para você, assim, que no início foi um desafio. Eu pensei assim, antes de sair do escritório, eu pensei 1 ano. Eu fiquei pensando 1 ano. Eu falei, gente, será que eu vou dar conta? Eu acho que eu não vou conseguir. Mês que vem. Não, isso, a gente sempre pensa isso, né? Não, o que vai ser de mim? Porque mês que vem eu não vou ter salário. E aí, é um desafio muito grande. Mas eu falo assim, que Deus é tão maravilhoso e o universo, ele flui para você. Porque tudo é vibração, né, Luciano? Então, assim, se eu vibro na escassez, então eu serei escassa. Mas se eu vibro a abundância, eu serei abundante. E aí, quando eu saí do escritório, eles falaram, nossa, Débora, sério, você vai sair mesmo? Você tem alguma coisa? Eu falei, não, mas vai dar certo. Vai acontecer, eu tenho fé que vai acontecer. E com 2 filhos pequenos. 2 crianças. Jesus. Olha isso, 2 crianças. Então, assim, todo mundo falou, louca.
Porque é isso, primeiro você é louca, depois você é um gênio. A diferença do resultado, né? Que é louco, a diferença do gênio para o louco é o resultado. Então, se der certo, o gênio, senão, continua só louco. É mais ou menos isso, sabe? Eu sou uma pessoa que acredito muito. Uhum. Eu acredito muito que todos nós somos capazes. Sim. Todos nós já temos uma inteligência extraordinária. O ser humano é maravilhoso, né? Deus nos deu essa inteligência. Então nós temos que saber usá-la. Sim. Todos nós somos capazes de chegarmos onde nós quisermos. Então esse advogado que está aqui assistindo hoje, ele tem que pensar, tá, eu quero abrir meu escritório, mas ele tem que traçar uma meta. Então Sim. eu tracei uma meta, eu fiquei 1 ano ali pensando, porque é uma decisão que não é fácil de ser tomada. Uma decisão que não é fácil, né? Você está no escritório ali há mais de 10 anos, de repente você fala, tô saindo. Sua vida tá estável, então tá tudo caminhando bem, só administrar para continuar caminhando. Aí você resolve mudar tudo. Você imagina aquela instabilidade de clientes? Nossa, Deus. Mas assim, graças a Deus, desde o primeiro mês, já tem 2 anos e meio que eu tô na advocacia autônoma e ela é que me sustenta. A advocacia autônoma que me sustenta durante esses 2 anos e meio. E eu acho isso muito bacana, pelo que eu percebo da sua trajetória, porque o seu discurso é sempre muito bonito de temos que acreditar e isso inspira muita gente. Só que às vezes o pessoal fala assim, não, vou começar, mas aí chega no dia a dia, o discurso pega mais pesado, porque você fala assim, não, beleza, comecei, mas cadê o resultado? E aí passa um mês, talvez, e você conseguiu o resultado ok, mas a gente sempre quer resultados extraordinários, a gente sempre quer coisas que nossas expectativas são muito altas. E aí a gente fica assim, que horas que isso vai acontecer? E a importância do que eu percebo, da sua persistência, da sua dedicação, que você sempre trabalha com muita afinco em tudo que você se dedica a fazer. E eu acredito que isso tem feito uma diferença muito grande, né? Com certeza, Luciano, é um processo. Tem um livro que é super legal, eu só esqueci o nome do autor, mas é O Essencialismo. Sim. É um livro muito legal. Então ele fala sobre nós focarmos no que é essencial para você. O que vale a pena para você? Em que você deve focar? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Tem um outro também que é A Única Coisa. Não sei se você já leu esse livro. É muito legal. Então, o essencialismo, vocês têm que ler para quem tem esse desejo de empreender, para quem tem esse desejo da advocacia autônoma. Esse livro, O Essencialismo, me ajudou muito nas minhas decisões. Bom saber. Porque eu falo, a leitura liberta. Liberta. E ler é muito bom. Ler é muito bom. Então, assim, esses 2 livros, e quando você fala assim, a única coisa, qual é a sua única coisa? Sabe, Luciano, eu não consigo focar em tudo. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu preciso ter uma meta estabelecida. O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Quanto eu quero faturar por mês? Então, para eu faturar esse valor por mês, o que eu tenho que fazer? Qual é a única coisa? A única coisa. Não são várias coisas. Qual é a única coisa que eu posso fazer que vai me levar para esse objetivo, para essa meta? Então esse livro me fez focar muito nisso. E aí eu fui seguindo, e eu continuo ainda, eu tenho ainda alguns sonhos, mas eu tenho essa única coisa. Sim. Então tudo que eu faço, todos os passos que eu dou, as pessoas que eu me conecto, eu sei que vai me levar para essa única coisa, entende? Então isso é muito importante. Estratégico, né? Tudo muito bem pensado, muito bem calculado, porque às vezes a gente fala assim, eu quero isso aqui, mas não se dedica tanto a isso, e aí aparece uma outra coisa, fala, deixa eu trocar aqui, vamos mudar o objetivo, esse aqui tá mais fácil, mais acessível. A questão, Luciana, é que as pessoas, elas desistem fácil. É muito mais fácil você desistir. É muito mais fácil. Porque nós, advogados, e principalmente vocês que estão no início da advocacia, eu sei que é um desafio muito grande. Eu sei que é um desafio você acordar e às vezes ali você não ter cliente nenhum. Você fala, como é que eu vou pagar as contas deste mês? O que eu vou fazer para chegar até um cliente que eu não tenho ideia do que eu faço? Só que é um processo. Tudo é um processo. E você precisa estudar. Porque eu falo assim, às vezes a pessoa quer ali prospectar clientes, aí atende, fala, eu sei isso, eu sei aquilo, mas quando vai focar no processo, vai fazer o contrato, não sabe fazer. Então estude muito, estude até, porque eu falo assim, não espere a oportunidade para você estar pronto, esteja pronto para quando a oportunidade chegar até você. E a teoria faz, principalmente no ramo do direito, a teoria faz toda a diferença. Muita diferença. Então assim, por exemplo, quem quer atuar com inventários extrajudicial, assim, é uma área super legal. É uma área que dá muito dinheiro. Não sei se você atua nessa área, já atuou alguns clientes, né? Ela também não é minha área, assim, não é meu foco. Eu atuo mais com contratos, mas quando aparece é super interessante. Não, é ótimo. Não é verdade? Você tem que saber, que se você não souber... Tem que saber, porque não é simples, é uma matéria que não é fácil, tem muitas pegadinhas essa questão de inventário, essa questão de imposto também, né, nessa área. Então, é estudar, gente, não tem atalho.
O caminho é pelo conhecimento. Não tem atalho para isso. Nessa parte, um dos outros pontos que eu admiro em você, que é a questão do mestrado. Porque na advocacia eu percebo um certo preconceito com essa área acadêmica. O pessoal, muito. Você fala assim, não, estou estudando, eu quero fazer mestrado. Ah, mas você quer dar aula? Não necessariamente o mestrado é pra você dar aula. Não, eu quero aprender, eu quero continuar estudando, aprimorando, porque são coisas que, se não fosse na academia, pelo menos eu percebo isso nas minhas aulas, é que se não fosse lá eu não teria contato, talvez com o autor, talvez com tal teoria que faz diferença na prática e que o pessoal simplesmente não está nem aí para isso. Ah, mestrado. Gente, o mestrado foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu te confesso que nem nos meus melhores sonhos eu pude imaginar hoje ser mestranda. E se Deus quiser, né, pessoal, daqui a alguns meses eu me tornarei mestre em direito, se Deus quiser. É um desafio muito grande. Mas antes de ingressar no mestrado, Luciano, era algo que estava muito longe de mim. Eu acho que é algo assim que... E os advogados falam isso mesmo, que de fato é muito longe da gente. A gente conhece centenas de advogados e quantos que a gente conhece que tem mestrado? Quase que nenhum. Exatamente. Sabe? É muito distante mesmo da nossa realidade. Só que eu comecei a estar com pessoas que estavam cursando mestrado, que já eram doutores, pós-doutores. Eu falo, nossa, mas o que é isso? Não, eu nunca vou ser capaz de fazer mestrado. Na minha cabeça é assim. Quem sou eu para fazer mestrado? Esse povo escreve muito, esse povo é muito inteligente. Eu fico exatamente nessa situação quando eu tô na sala e eles começam a conversar, eu fico assim, Jesus, eu preciso estudar muito mais para eu conseguir conversar com esse pessoal, porque eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. São muito inteligentes. Eu fico impressionada, eles são... Os debates calorosos, o debate rico de conhecimento, né? Então, eu nunca imaginei que eu pudesse estar no mestrado hoje. Só que aquilo que eu falei, nós precisamos hoje estar com pessoas que vão nos levar para um nível a mais. Sim. Qual é o nível que eu quero ir? Para onde eu quero ir? Onde eu quero estar? Né? Quanto eu quero ganhar? Sim. Então, assim, tem pessoas que, infelizmente, né, Luciano, nos puxam para baixo. Infelizmente, isso acontece. Tem isso. Sabe? Então, é até importante para você que está começando na advocacia, esteja com advogados que são sonhadores, assim como você. Sim. Que são visionários. Pessoas que já estão, talvez, onde você quer estar daqui 3, 4, 5 anos. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito amiga de uma maravilhosa pessoa, e ela já era pós-doutora. E eu conversando com ela, a gente sempre fazia as reuniões, né? E eles todos pós-doutores, eu falo alguma coisa, eu não vou ficar caladinha, eu só quero ouvir. Tô aqui pra aprender. Deixa eu ficar quietinha, eu quero só aprender com vocês. Deixa eu aqui quietinha. E eles gostavam de mim, eu falei, não, eu só quero ouvir mesmo, sabe? E aí eles começaram a me impulsionar. Débora, cursa mestrado. Eu falei assim, gente, eu não tenho capacidade, impossível, eu, Débora. Gente, isso dá pra mestrado, gente, né? Fazer uma dissertação lá, 150 páginas, 200 páginas, Juliana, eu não tenho conhecimento para escrever 200 folhas. Para escrever 200 folhas tem que ler mais de 5.000, fala, não, isso aí não, gente. Não é para mim. Só que aí, graças a Deus, eu ouvi essas pessoas. Que ótimo. E aí eu consegui fazer o processo seletivo lá na FUMEC, consegui ingressar no mestrado e agora eu já estou quase concluindo o mestrado. E lá eu conheci tantas pessoas maravilhosas. Teve até briga lá, né? Para você dar aula. Teve, de ministrar aula, né? Sim, eu fui contratada como professora universitária com 3 meses de mestrado. Olha que legal, gente. Que isso. Quando você imaginaria que aconteceria? Nunca. Se eu não tivesse cursando mestrado, eu não teria sido professora universitária. Quando é que eu ia pensar que eu conseguiria ser professora universitária? Isso é lindo. Isso é muito legal. E assim, eu sempre quis ser professora. Isso vem desde a infância. Eu sempre quis. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ser professora universitária. Falava, jamais, né? E aí eu falo assim, nós precisamos estar em evidência. Sim. E precisamos aproveitar as oportunidades. É claro que em alguns momentos você vai precisar dizer não. E muitas vezes, Luciano, nós dizemos não para as coisas por medo. Isso é verdade. Que a gente tem medo. Tem medo de não dar conta, porque o cérebro ele não quer gastar energia, ele quer fugir. Sim. Aquilo que vai, não, isso é um risco para você, é desconfortável, ele vai falar não. Só que nós temos que lutar contra isso. Então, quando eu fui pro mestrado, até no início, né, quando eu ia apresentar os trabalhos, nossa, eu falei, o que eu vou falar com esse pessoal? E aí é juiz, é desembargador, assessor. Pessoal, assim, como é que eu não vou falar nada? Eu tenho que ficar, mas só que eu tinha que falar, né? Entendi. Porque eu tinha que apresentar os trabalhos. E aí, graças a Deus, em um desses trabalhos, eu substituí uma professora na área de proteção de dados e tal. E aí, ela passou num concurso público e comentaram com a diretora, falou assim, tem a Débora,
que já falou sobre esse assunto e tal, quem sabe? E aí eu fui ministrar uma aula para os meninos. E graças a Deus, os meninos gostaram muito. E aí pediram, né? Falaram, não, quero que chame a Débora pra ficar, não sei o que e tal. Eles me ajudaram nesse sentido, né? Eu não fui, mas eles me ajudaram, gostaram da minha aula. Isso é ótimo. E aí, graças a Deus, eu consegui ficar um semestre inteiro como professora. Foi, gente, a melhor experiência da minha vida na docência. É muito bom, porque tem até, vocês podem ver até no meu Instagram, tem alguns depoimentos lá de alunas falando assim, nossa, eu passei a amar o direito por sua causa, eu passei a gostar da proteção de dados, isso é muito satisfatório. É muito gratificante. Que a docência é isso também, o mestrado também te leva para a docência, acaba que você, claro, nem sempre você vai trabalhar como professor, às vezes a pessoa não quer, né? Só que é mais acadêmico mesmo. Mas é uma porta que quando ela se abre, eu acho que ela é muito interessante porque ela te obriga a estar em constante aprimoramento. Isso. Você precisa saber o que você vai passar para os seus alunos, como passar, que eles, principalmente hoje, né? Todos nós alunos, a gente está com tudo aqui, ó, saiu alguma coisa, a gente já sabe. Então você tem que estar à frente disso e esse compromisso, essa exigência de estar à frente, estar melhorando, eu acho que isso traz resultados muito bons pra gente. Muito, Luciano, porque o professor e o advogado também, a gente não para de estudar nunca. Não para nunca. E eu falo que ser professor te força ali a você estudar mais, a você se dedicar. Eu falo assim, gente, eu ministro aula até de graça, de tanto que eu amo. Assim, eu falo que ministrar aula, ser professora, é uma missão de vida. Sim. Você acaba transformando ali a vida do seu aluno. Isso para mim é fundamental, sabe? Então esse período que eu fui professor universitário, eu pretendo ser de novo, eu não pude ficar no outro semestre porque eu tenho que defender a minha dissertação, que é um requisito, né? Ser mestre em direito. Mas se Deus quiser, eu vou voltar. Eu lembro de você me contando a parte não tão bonita da história, que a gente ouve assim e fala, nossa, meu sonho agora é ser professor, porque a Débora falou, é a coisa mais linda do mundo. Mas eu lembro de você falando, nossa, amanhã eu tenho que dar uma aula, eu fiquei até 2 horas da manhã fazendo, e você com a cara, assim, mais plena do mundo, uma alegria, radiando. Eu falei assim, gente, não acredito, você ficou até de madrugada, tá desse jeito aqui. Mas sabe o que acontece? Quando a gente entra em sala de aula também, tudo se transforma, Luciano. Você tem vontade de ser professor? Não era uma pretensão, mas de tanto meus professores falarem, eu não me fecharia a essa possibilidade. Entendi. Você tem todo o perfil para ensinar. Então, você pode ter todos os problemas do mundo, Luciano. E isso qualquer professor que ama a profissão de ser professor vai te falar isso. Quando você entra numa sala de aula, tudo se transforma. Você esquece de todos os seus problemas, todos, e foca ali nos seus alunos. Então é como se fosse uma mágica mesmo. Depois que sai, vem os problemas. Mas assim, quando você entra lá, parece que o cansaço vai embora, o desânimo. Porque quando você está ali ensinando e quando tem alunos ali que estão comprometidos, que a nossa missão ali é levar conhecimento para que eles sejam bons advogados. E é isso que a gente quer. Né, que eles colham frutos ali daquele conhecimento que a gente está passando para eles. Então você vai ver, quando você estiver em sala de aula, e que se Deus quiser você será, você já é um excelente professor, você vai apaixonar, você vai ver. É algo extraordinário ser professor. Eu gosto muito de quando eu tenho que apresentar algum seminário, alguma coisa, eu fico muito nervoso, muito agitado. Não parece. Mas realmente, eu tento conter isso ao máximo. Você tem técnica, você usa técnica. Eu fico assim, meu Deus do céu. Mas quando eu estou apresentando, eu acho sensacional, uma experiência incrível. Você é muito bom, você tem uma oratória excelente. Isso, estou aprendendo ainda. Oratória excelente. Assim. Mas isso é muito... E a gente que é advogado, a gente precisa ter. Então, precisa ter. Às vezes eu estou por dentro, assim, muito nervoso, aí o pessoal, nossa, mas eu tô tão calmo por fora. Eu falo, nossa, mas eu tô morrendo aqui dentro. Você viu que minha cabeça tá gritando, né? Exatamente. Tem um leão aqui dentro que tá louco, né, Luciano? Exatamente. Mas é técnica. Então você que é advogado que tá aí, até quando você for realizar uma sustentação oral, eu confesso para vocês, eu não gosto de realizar sustentação oral e nem fazer audiência. Nunca gostei. Eu faço porque eu sou obrigada, mas eu nunca gostei de fazer não, tá? Sim. Mas é técnica. Então, quando você está ali na frente dos desembargadores, que a gente vem aquele medo. Eu falo que os 2 maiores medos do ser humano, sabe quais são? Da morte e falar em público. Realmente, faz sentido. Porque quando você fala em público, você está expondo. Você está expondo ali a sua vulnerabilidade. E exposto a julgamentos. Só que tem técnica para isso. Então, vale a pena muito hoje o advogado que está iniciando, Luciano, até estudar sobre oratória. Estudar técnicas para tentar tirar esse medo, né? Essa timidez de falar em público. Eu acho que isso casa muito com aquilo que você falou de estar estudando vendas hoje,
que a gente, como advogado, a gente não é advogado, aquela famosa frase, né? Advocacia é sacerdócio. Você não é advogado de 8 às 18 ou de segunda a sexta, mas você é advogado 24 horas, seja no seu trabalho, no batizado que você foi, no aniversário que você foi. Qualquer lugar. Deixa eu fazer uma perguntinha. Claro, só uma perguntinha, claro, né? Que eles falam com a gente, né? Que bom que você é advogado. Dessa área ainda, te contar, eu tenho um caso. É verdade, sempre tem. E a gente acaba tendo que saber se portar nessas situações. Sim. Porque acabam surgindo clientes que a gente não espera que surjam nesses momentos, né? É sim, porque há esse preconceito ainda, não vou atender, eu só atendo de 8 às 18. Eu não tenho isso, Luciano. Não tem como ter isso. Sabe? A gente que é advogado autônomo, tem um próprio escritório, o cliente pra gente é o nosso maior patrimônio. Sim. Né? Então, se ele tá com um problema ali, eu vou atendê-lo sim. Se eu tô em condições de fazê-lo, eu vou atender esse cliente, sabe? Então, eu não tenho muito disso, não. Eu tenho um horário de 8 às 18 para atender aquele cliente. Não, se chegar um cliente à noite, eu tô precisando conversar, atende, fala assim, olha, ô fulano, eu posso entrar em contato? Você fala o seguinte, vai atender um cliente, fala assim, mande por áudio para mim a sua dúvida. Sim. Aí ali você já faz aquele filtro. Sim. Se é um cliente para você ou se não é. Então esse cliente, ele manda o áudio para mim, aí eu verifico, falo assim, olha, então, amanhã eu analiso para você, verifico e te retorno. Pronto. Mas você não vai deixar aquela pessoa no vácuo, porque hoje em dia os clientes não têm paciência de esperar, Luciano. E ele não quer, a maioria que eu percebo, ele não precisa que você resolva o problema dele na hora, mas ele precisa de um retorno. Atenção. Exatamente. Verdade, atenção. Faz todo sentido. Porque muitas vezes não é, e a gente que é advogado, a gente depende muitas vezes do judiciário para resolver um problema que vai resolver daqui 3 anos, e o cliente tem noção disso, mas ele precisa de saber o que está acontecendo, então desse contato. Você me contou que você tem uma estratégia muito boa para isso, né? Sim, olha o que eu faço, pessoal, que eu comecei a adotar no escritório. Então, sempre do dia 1º ao dia 15, eu sempre encaminho um relatório do processo para o cliente. Mas não é aquele relatório, assim, de 10 páginas, não. É um parágrafozinho, eu printo a tela do processo dele para ele saber, né, qual é o andamento do processo dele, até o número, caso ele queira consultar, e aí eu faço um resumo mesmo do caso dele. Falo, olha, no seu caso o juiz falou isso e isso, agora o próximo passo é esse aqui. Qualquer andamento posterior a esse, eu vou te informando. Então o cliente, ele não precisa ir até a mim e perguntar, Débora, como é que tá meu processo? Qual é o andamento do meu processo? Não, você sumiu, tem meses. Não, isso para mim é inadmissível. O cliente questionar que tem meses que ele não tem ali conhecimento, andamento do processo dele, porque a gente sabe que para a gente já é comum eu verificar um processo, para a gente é comum analisar um processo, lidar com o processo. Agora para o cliente, às vezes, Luciano, aquele processo vai mudar a vida dele, ou muitas vezes foi algo que ele passou ali que mexeu muito com ele. É algo que tá no âmago dele. Foi uma humilhação, ou foi um dano que ele sofreu, seja dano moral, dano material. Então nós estamos lidando ali com a dor do cliente. Porque quando a pessoa chega a judicializar... É porque já foi tudo que podia ter acontecido. Entendeu? Então nós, como advogados e advogadas, a gente tem que ter essa empatia de nos colocar no lugar do nosso cliente. Falar, poxa, se fosse eu que estivesse nesse lugar aí, ajuizei essa ação, como eu ficaria, por exemplo? Né? Igual a gente teve um caso de um cliente nosso que ele estava no shopping, e aí aquele vidro da escada... Da escada rolante? Caiu na filha dele, assim. E aí machucou a testinha dela aqui e tal, e aí ele teve um descaso danado por parte do shopping em relação a ele. Muito descaso, sabe? Falou, só teve só um cortezinho, mas você imagina, né? Por um pai ali, não foi só um cortezinho. Se fosse no pai, não era tão sério quanto na filha dele. Então ele ficou revoltado e tal, muito revoltado, e revoltado com o shopping também. Então a gente pegou aquela causa dele com amor, sabe? Falou assim, manda as fotos pra gente, as testemunhas que estavam no local, vamos pedir perícia. Então assim, isso é muito sério. Então esse pai quer saber, tá? E o processo, como é que tá? Porque ele fica com ódio, né? O cliente, ele fica com ódio. Que ele lembra, ele fica revoltado por tudo que acontece. Por tudo que acontece. Então, assim, é olhar para aquele cliente com empatia, porque ele quer saber o andamento. Quando a gente fala de divórcios, quando a gente fala de pensão alimentícia, às vezes aquela mãe, aquele pai ali, ele precisa daqueles alimentos para o filho. E aí você fica ali 9 meses para ajuizar aquela ação, 5 meses para ajuizar uma ação. Eu acho que você tem que ter uma expectativa com o seu cliente. Quando ele te contratar, uma dica que eu quero passar para você é o seguinte, eu tenho um costume, Luciano, de juizar a ação até 30 dias. Eu atendi o cliente,
faço algumas reuniões com ele ali, e aí eu falo com ele, olha, até este mês ainda a sua ação será distribuída. Sim. Então, até o último dia ali, meia-noite, eu vou distribuir essa ação. Mas eu dou o prazo de um mês, porque esse mês para produzir provas, né, que eu preciso produzir as provas. A gente sabe que construir uma inicial não é algo tão simples, porque a inicial é o coração da ação. E às vezes a gente tem que escrever tudo, mas precisa reler, mudar alguma coisa, e o nosso trabalho intelectual exige um esforço que muitas vezes o pessoal não entende. Então a gente faz uma coisa, na hora não consegue mudar nada, mas aí no outro dia você abre e fala assim, não, agora eu consegui deixar do jeito que precisava, tá claro, tá nítido. Se a gente não escrever bem também não... Pois é, e eu gosto de revisar muitas vezes também, eu sempre passo para um colega, ver também, olha, dá uma lida nessa peça, olha se tá legal, se não está, e muitas vezes, porque eu falo dos 30 dias, que você depende de uma diligência do cliente. Sim. Às vezes ele tem que te apresentar algum documento, então você fala 30 dias, ele não fica com aquela expectativa de que vai ser, não, daqui 3 dias, doutor aqui, tem 3 dias que eu te contratei, até agora você não ajuizou minha ação. Então assim, acontece, já aconteceu, por isso que eu estipulo um prazo, mesmo que eu ajuize antes, mas porque ele não fica com aquela expectativa, entendeu? Assim, não, ela falou comigo que isso ia até no final do mês. Exatamente. Porque se não dá 3 dias, ele tá te ligando, querendo saber da ação. Então, eu entendo que o advogado ele tem que ser muito transparente com o cliente. Sim. Muito transparente, sabe, Luciano? Porque acaba prejudicando o advogado. Sim. Quando ele demora ali muito tempo para ajuizar aquela ação, ou se ele vai demorar, explica para o cliente por que não foi ajuizado ainda. E um ponto que eu aprendi, sabe o que é? Eu tenho certeza que daqui a pouco, vocês que estão aí terão muitos clientes, já não tem, né? E às vezes é só você. Você é a única pessoa do escritório. É você quem atende os seus clientes, é você quem faz as peças, é você quem tem esse contato direto com o cliente, passa o andamento para ele. Então é bom você trabalhar com parceiros. Sim, isso é ótimo. Porque às vezes você fica tanto tempo demorando a ajuizar aquela ação, paga uma pessoa para te ajudar, orienta aquela pessoa, aí você pode pagar às vezes por peça daquela pessoa. E tem muito advogado que trabalha por peça, não tem? Então assim, às vezes você pode delegar, então delega. Sabe por quê? Porque o cliente satisfeito, Luciano, ele volta e ele traz outros clientes. Isso é verdade. Isso faz muita diferença. Quando a gente fideliza um cliente, quando ele gosta de você, você imagina todo mês se você fosse, por exemplo, um cliente, você recebe andamento do processo, opa, até esqueci desse processo. Tava nem lembrando, ela já me informou. Olha que diferença que faz. É muito melhor. Não é melhor? Então, uma estratégia bem interessante para que vocês façam aí com o cliente de vocês, sempre passe o andamento do processo e printa a tela ali para ele saber que você, né, como é que fala? Que é verdade aquilo que você está falando, que você não está inventando. Você não está só falando, você está mostrando o que está acontecendo. Isso. E coisa gostosa é quando você dá uma notícia favorável para o cliente, né? Isso é tão bom. Gente. É tão bom. Nossa, quando fala assim, ação julgada procedente. A gente fica mais feliz que o cliente se bobear. Não, mas é muito bom. Teve um caso que eu salvei um cliente meu numa dívida de R$500 mil. E eu peguei esse caso, assim, com revelia. Que isso? Você acredita? Acredito. Com revelia. E eu nem queria pegar esse caso, porque além de ser muito complexo, eu falei assim, nossa, eu vou ter que cobrar muito dinheiro dessa pessoa, porque assim, um caso complexo, um caso meio que perdido. O problema é que eu sou uma pessoa, gente, que... eu não entro a perder, sabe? Eu posso até, mas assim, se eu perder, mas eu tentei de tudo, entende? Entendeu? Mas esgotou todas as vezes que existiam, aí beleza, então tudo bem. Eu tenho esse problema, se eu entro num negócio, eu quero ganhar. Sim. E eu tomo a dor do meu cliente, sabe? Eu quero ganhar aquilo ali pra ele. Então assim, eu entrei na fase de revelia já, eu pus a exceção de pré-executividade, ele foi fiador em um processo, em um processo não, em um contrato de locação, e ele acumulou uma dívida de R$500 mil. Só que houve uma falha no contrato, porque a locatária e locadora firmaram um termo aditivo para prorrogação do prazo da locação e estipulação de novos prazos, novos valores dos aluguéis. E ele não foi chamado para assinar este documento. Olha como é que a teoria faz diferença. Se não fosse estudo, se não fosse dedicação, isso passaria batido. Ia tocando judiciário, vai, mas a teoria faz diferença, ainda mais contrato. Todos os detalhes de contrato. Cláusulas, né? Exatamente. Eu percebi isso, esse semestre a gente está tendo uma matéria sobre contratos na contemporaneidade. E apesar do tema ser contratos atuais, o nosso estudo começa lá na década de 70, de 80, com direito europeu, italiano, francês. E aí é a base dos contratos. E aí a gente fica impressionado porque, tá vendo isso aqui que o autor falou hoje? É o mesmo problema que tá todo mundo tendo aqui hoje. Isso. E é a teoria pura e simples que às vezes o pessoal tenta mudar alguma coisa, inventar demais, mas não, é a teoria que a gente precisa
seguir ela e vai funcionar tudo bem. É isso, a teoria, tem que estudar teoria, gente, não tem atalho, né? Tem que estudar. E é tão bom ver isso, de ver casos e os seus meio casos milhão, que meio milhão, são Luciano, é muita coisa. Quando a gente está estudando aquele monte de livro, a gente fica assim, meu Deus, será que isso aqui vai funcionar mesmo? Mas aí quando a gente vê histórias assim, a gente fica tão satisfeito. Ele foi exonerado por completo, assim. É lógico que eu perdi o primeiro grau, a exceção não foi acolhida. Imagino. Aí eu fui pro TJ, teve sustentação. Nossa, esse processo trabalhei demais. Mas os honorários também foram interessantes, né? Tô lá cobrando meus honorários sucumbenciais. Não, tu pensou. Meio milhão, né, Luciano? Valeu a pena. Então, assim, e esse cliente, ele é tão grato a mim. E ele me indica outros clientes super interessantes, assim, ele é muito, ele fala, Débora, e ele acho que tinha 2 imóveis, ia perder, né, já estava a ponto de executar, e o pai dele morava nesse imóvel, desespero, porque ele tinha um imóvel e deixava o pai morar no outro, Sim. O pai e a mãe. Não, ainda mais pai e mãe. Pois é, então assim, eu também fiquei desesperado, eu falei, meu Deus, vou pegar esse caso, e eu lembro que eu cobrei lá nas alturas para ele não fechar comigo. Eu acho que alguém já deve ter feito isso aí. Acontece. Eu falei, eu vou cobrar um valor tão alto que ele não vai fechar. E você acredita que ele fechou? Fechou e fechou feliz, porque deu certo. Pois é, mas eu pensei que ele não fosse fechar. Porque a gente tem a mania de fazer, não, vou cobrar altão, porque a pessoa não fecha. Que era um caso que estava meio que perdido, sabe? Mas é aquilo, é a teoria. É você entender, olhar para aquele processo ali e tentar achar. Porque sempre vai ter uma brecha, né, Luciano? Sempre tem. Ainda mais contrato, que ser especialista sabe disso melhor do que eu. Todo mundo faz de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é adaptação, mas faz diferença. A teoria muda tudo nisso. Não, e olha isso, Luciano, quando a gente fala de contrato, né? O pessoal fala aditivo contratual é algo bobo. Não é algo bobo. É muito sério. É muito sério. É muito sério. Eu sempre falo, todas as pessoas que assinaram um contrato originário devem também assinar o aditivo contratual. Olha isso, o advogado que fez esse aditivo contratual, por não colher a assinatura do fiador, ele levou o cliente dele a um prejuízo de R$500 mil, porque a locatária não tem condição financeira de pagar. Isso. Então, além do cliente ficar com prejuízo de R$500 mil, ele ainda vai ter que pagar os honorários de sucumbência. A teoria, o estudo faz tanta diferença que a gente vê que é uma orientação. Isso podia ter sido resolvido. A melhor hora de se resolver problemas de contrato não é quando o problema surge. É antes, na hora de fazer o contrato, que são várias etapas, a negociação, a assinatura, a elaboração. É um processo que, às vezes, na hora de fazer, o cliente e o advogado mesmo ficam desgastados, né? Falam, nossa, que trabalheira, gente, tanta coisa. Eu amo, né? Isso é verdade. Luciano, fazer contrato pra mim, não posso nem falar o que eu penso, né? Mas assim, pra mim, você não tá entendendo. Isso eu sou apaixonada em elaborar contratos. Eu sei que a maioria dos advogados não gostam, tá? Você conhece algum contratualista? Acho que eles não se assumem assim, 100% né? Contratualista? Não, você, só. Então, o oceano azul para quem tá aí, né, Luciano? Quem tá começando agora na advocacia. E o que é impressionante é que às vezes o pessoal fala assim, eu não gosto de contrato. Mas não dá pra você não gostar de contrato, porque tudo que a gente faz é contrato. Você pode aceitar isso ou não, mas é contrato. É contrato. Se não tivesse contrato nem direito, a gente tinha. É verdade. Então, começando por aí já... Então é uma área muito rentável, Luciano. E é no extrajudicial. Sim. Porque assim... Débora, eu confesso pra você assim, que eu prefiro trabalhar mais no extrajudicial. Hoje, 99% eu trabalho no extrajudicial, elaborando contratos. Porque aquele negócio, o cliente ele vai te pagar o valor, você cobra ali, você vai acompanhando, né, aquela contratação até a finalização, e depois acabou, ele te indica para outras pessoas. Agora, quando você fala de um processo, você pode ficar ali 20 anos... Acompanha. É claro que tem processos que são estratégicos. Sim. Vale muito a pena. E quem está começando também agora na advocacia, Luciano, principalmente a advocacia autônoma, a gente sabe que não pode ficar escolhendo muito, né, gente? Sim. Eu fico muito preocupada nessa questão de nichar. Para quem está começando, eu sempre falo isso com as minhas alunas, sabe? Você nichar muito só aquela área ali. Você perde outras. Porque às vezes você... como generalista, às vezes você consegue prospectar. Até que eu falo assim, gente, monta um caixa primeiro. Sim. Sabe, começa a pegar. Claro que você não vai pegar tudo, né, gente? Tem coisas também que não, o advogado não quer. Ok, eu, Débora, por exemplo, não gosto de ações de divórcio, não é algo que eu gosto. Por exemplo, ação de medicamentos não é algo que eu gosto de pegar, porque mexe comigo. Sim.
Então são ações assim que mexem muito comigo. Eu não gosto, eu, Débora, pessoalmente, tá? Mas tem muitos advogados que podem trabalhar com essas ações e o tempo todo tem pessoas precisando disso. Isso então, depois que uma estratégia que eu fiz primeiro eu comecei a pegar várias áreas, várias coisas. Pegava, Débora, faço. Faço, E às vezes eu percebo que existe um certo preconceito, que eu já tive isso, de achar que se eu lido com diferentes áreas do direito, isso me desqualificaria. Que eu tô mexendo com coisa demais, não é coisa demais, mas que eu não tô focando numa área. Mas eu aprendi que isso não é verdade, porque o direito, ele se comunica. Com certeza. Então, o direito imobiliário, ele conversa com o direito do trabalho, porque diversas vezes a gente encontra algum leilão de imóvel que foi parar, que aconteceu por causa de uma dívida trabalhista. Verdade. Responsabilidade civil, então, que tudo se resume em responsabilidade civil. A gente, às vezes, pega uma roupagem diferente, características específicas, por exemplo, justiça do trabalho, discussão de nexo causal, essas coisas. E o direito civil tá lá. Então, é aquilo lá. Se não existisse direito civil, não tinha nem direito. É verdade. Civilistas aqui, né, gente? Isso mesmo, gente. Mas é uma coisa. Um dos meus colegas estava falando exatamente isso. É a importância de você conhecer essas características do direito como um todo. Sim. Você vai ter aptidão para trabalhar em diversas áreas, vai conseguir fazer um trabalho bem feito, vai conseguir atender as necessidades do seu cliente, sem deixar a desejar. E, naturalmente, a gente sempre tem aquela área que tem demais, tem uma naturalidade, uma preferência por essa área. Mais afinidade por aquela área, né? Eu falo assim, Luciano, para quem está começando agora, né, que o seu público, né, são advogados iniciantes, eu falo assim, você pode pegar várias ações de várias áreas, eu não tenho problema. E depois, quando você tiver um bom caixa, que você conseguir manter o seu escritório, aí você pode pensar em nichar. E acaba que naturalmente isso acontece, porque no meio dessas ações, você acaba tendo um resultado favorável para o seu cliente ali, e vem outras. Daquelas demandas. E muita gente acaba criando o seu nicho por conta disso, o nicho que puxa a pessoa. No meu caso imobiliário, foi assim, eu comprei um apartamento e atrasou a entrega. Aí o que aconteceu? Aí eu revoltada, lógico, né, gente? Tava pra casar, atrasou 2 anos a entrega, e eu fiquei louca, né? Eu falei, vou acabar com essa construtora. E assim, eu fiz uma peça extraordinária, porque eu coloquei toda a minha energia, né, naquela peça e tal, e eu tive a primeira procedência da minha ação, consegui. E aí o pessoal do prédio, na época, todo mundo me procurou para ajuizar a ação. E aí eu vim para o campo imobiliário por causa disso. Olha que interessante. Tinha sido o campo imobiliário. Não, eu vim mais pro imobiliário depois de algo pessoal que aconteceu comigo. Bacana. Mas que sabe quantos anos, né? Eu sou casada há 17 anos. Sou casada há 17 anos, então isso aconteceu há anos atrás. Mas eu nichei muito imobiliário por causa disso à época, porque eu comecei a apaixonar com o direito imobiliário, né? Atrás da entrega do imóvel, receber um imóvel diferente do que estava ali, memorial descritivo. Então, assim, olha, é oportunidade. E aí o pessoal descobriu que a ajuizei a ação que eu ganhei, todo mundo veio atrás de mim para ajuizar a ação. E aí surgiu uma demanda. Através da minha, uma boa demanda. Ganhei muito dinheiro no início da minha advocacia, sabe? Só que a gente é meio sem juízo, a gente não sabe muito o que faz no início ali da advocacia, né? Mas foi excelente pra mim nessa época. Excelente. O direito acaba te puxando pro lado que ele precisa de você, ele vai criando seu próprio nicho. Muito legal. Isso do início da advocacia, uma coisa que eu acho que é um desafio pra mim e pra outros tantos jovens advogados e advogadas, que é posicionamento nas redes sociais. Posicionamento. Eu confesso pra vocês, assim, que eu, Débora, no início, eu tinha aversão a redes sociais. Tem 2 anos e meio que eu estou justamente no período que eu saí do escritório, né? Sim. 2 anos e meio, porque antes, quando eu trabalhava no escritório como associada, eu nem acessava o Instagram direito, nem sabia mexer. Só que eu vi essa necessidade. Então, só tem 2 anos e meio que eu tô na rede social. Eu via nessa necessidade. Por quê? Quando eu estava no escritório, quase ninguém sabia que eu era advogada. Até os vizinhos. Que isso? Eles não sabiam que eu era advogada. Porque acaba que você fica ali no escritório 8 horas por dia. Então, você fica só trabalhando ali com aquelas demandas. Acaba que as pessoas meio que não te conhecem, porque você não prospecta tantos clientes, você não fica evita tanto também atrás. Se apresentar como advogado, porque fala assim, nossa, alguém vai me perguntar, tô tão... já tô exausto, né, e tal. Então... me fala de novo que eu... Posicionamento, isso, autoridade. E aí eu comecei a ir pra internet. Comecei a me posicionar. Gente, meu primeiro vídeo, se vocês olharem lá, meu primeiro vídeo,
travada. E eu comecei a falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi lá em 2018 que surgiu a legislação. E aí, quando eu comecei a falar sobre ela lá em 2022, mais ou menos, assim, quase ninguém falava sobre a lei. Eu comecei a ser chamada de blogueirinha, advogada tiktoker. Pra que isso você vai pra internet? Não sei o quê. Gente, eu recebi tanta crítica e você vai receber também, tá? Não duvide, se você ainda não está na rede social, se tem esse desejo de entrar no início, mas não pare. E falavam, por exemplo, da luz que tinha. Tem uma luz enorme em cima de você. O fundo tá péssimo. Você sempre vai receber muitas críticas. Mas essas críticas, Luciano, elas sempre virão das pessoas que estão abaixo de você. Nunca as pessoas que estão no nível que você quer estar. Só aquelas pessoas medíocres, que não fazem nada e não querem nada. Eu ainda tô nesse caminho, né? Eu vi que você começou com tudo agora, né? Tô começando. Fazendo os vídeos. E aí postei um primeiro, falei, porque a expectativa do jovem advogado, não sei se todos passam por isso, mas eu quero me posicionar com um vídeo e ter 20 clientes. Não aconteceu desse jeito. É verdade. Aí fiquei frustrado. Falei, não dá certo isso aqui. E aí conversando com alguém que trabalha muito bem com isso, ele falou, cara, não vai ser assim. E aí tive uma aula sobre isso. Pegou um tanto de rede social de várias pessoas que são influentes em todas as áreas. Falou, olha aqui quantos posts essa pessoa tem, quantos posts você tem. Então a primeira coisa que você tem que fazer não é focar no sucesso. Primeiro porque o sucesso talvez não seja para todo mundo e porque isso não acontece da noite para o dia, mas é no trabalho. Você vai começar a ver que nos seus primeiros talvez 20 posts você não vai ter o resultado que você espera. É verdade. Mas você vai se construir, você vai... Constância. Exatamente. Então você tem... O conselho que eu recebi foi exatamente isso. Foca no seu trabalho, vai fazendo e você vai ter que passar vergonha, cara. Você não vai começar... Nossa, a gente passa muita vergonha no início, gente. Não, mas eu sempre fui sem vergonha, sabe? Eu sou uma pessoa que não tem muita vergonha, não. Assim, eu posso até ter vergonha, mas eu vou assim mesmo, entendeu, Luciano? Sim, eu vou pra arena, eu vou apanhar, tô apanhando, mas tá tudo bem, entende? Eu não me preocupo muito com o que o outro vai falar, até porque o que o outro vai falar sobre mim não vai pagar minhas contas, né? Exatamente. Eu preciso estar lá. Então, esse posicionamento meu nas redes sociais, ele me deu, assim, muita autoridade. Sabe por quê? Porque não basta só ser. Você precisa parecer ser. Exatamente. E também ser, né? Tem que ser os dois caminhando lado a lado. Mas assim, gente, porque eu sei que você é bom naquilo que você faz, mas como é que seu cliente vai saber que você é bom? Você produzindo conteúdo, você falando sobre aquele assunto, você respondendo uma pergunta, né? A dúvida ali da pessoa que está te ouvindo. Isso faz toda a diferença. E aí você vai construindo aquela autoridade. Débora, mas eu não consigo falar ainda. Eu tenho essa timidez. Gente, os meus primeiros vídeos, assim, eu era assim, travada. Gente, travada, a língua embolava, sabe? Eu ficava assim, passando até mal para falar, sabe? Então... O primeiro vídeo, eu falo assim, o primeiro vídeo vai ser ruim, o segundo vai ser também, sabe? Vai ser ruim, gente, mas depois você vai melhorando. A gente vai melhorando ali, quanto mais eu faço, mais bom eu vou ficando, né? E isso me ajudou muito, tá? A construção de autoridade nas redes sociais. Isso é só com a prática mesmo. Só com a prática, a gente tem que fazer. Mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo triste, mesmo alegre, vai lá e faz. Se a gente esperar ficar pronto pra isso, não vai acontecer. Não vai acontecer, verdade. Eu queria saber uma outra coisa, que eu percebo isso em você e que você tem bons resultados com isso, que sempre está em destaque com pessoas que são referência na advocacia, não à toa você é referência na advocacia, mas os ambientes, a importância de conexões ou não, se vale a pena buscar ter um bom relacionamento. Muita gente tem um preconceito, para que eu vou ficar junto com a OAB? A gente tem a experiência de que é proveitoso isso, que a gente precisa estar bem relacionado com a ordem, mas tem muita gente com preconceito, fala, não, o que eu vou fazer lá? Eu falo assim, a OAB me trouxe muitos resultados. Me trouxeram amigos extraordinários, pessoas que impulsionaram o meu futuro. Pela OAB. Pois é, tá vendo? A OAB nos conectou. Então eu falo assim, participe sim de comissões da OAB, sabe? A OAB me abriu muitas portas, Luciano, muito, e até para vir clientes também. Sim. E na verdade, quando você está na OAB, você acaba sendo conhecido e outros advogados ali vão te indicar clientes, que é o que nós estávamos começando mais cedo, né? Sim. Esses advogados acabam te indicando. Então você precisa, assim, hoje nós precisamos fazer network, sim. Eu falo que o network, muitas vezes, ele te leva a lugares que o seu diploma não te leva. Isso é verdade. Você já teve alguma experiência de criar uma situação de networking numa situação inesperada? Por exemplo, eu quero
ter tal cliente, mas tal cliente transita em tal lugar e eu não é minha realidade essa. Eu tenho que fazer alguma coisa para estar nesse meio. Eu falo que nós temos que ser estratégicos, né? Para alcançar. Então, aonde o meu cliente está? O que ele gosta? Quais lugares ele frequenta? Sim. Então, por exemplo, eu comecei a fazer tênis ali numa região bem considerável aqui de Belo Horizonte, né? Sim. Então, assim, lá tem clientes interessantes. Era o meu público, né? Empresários. Porque eu não quero ser advogada empresarial. Sim. Então, aonde esse cliente empresário está? O que ele gosta? Quais restaurantes ele frequenta, né? Vive. Onde vive. E aí eu comecei a fazer tênis lá no Belvedere, né? Tive alguns clientes lá através do tênis. Então, assim, vale a pena, sabe? Você tem que ser estratégico. Aonde que eu preciso ir? O que eu preciso fazer? É claro que essa conexão ela vai ser genuína, gente. Sim. É claro, mas... Um resultado natural. É um resultado natural, mas você precisa ser estratégico também. Sim. Você não vai frequentar qualquer lugar. Então, por isso que é bom você traçar, né? Aonde eu quero estar? Quem vai ser o meu cliente? E traçar essa meta para que você consiga alcançar esse seu cliente. Que isso, Débora. Eu fiquei muito feliz de saber, porque a gente percebe muito isso e às vezes a gente tem um receio de falar, não, acho que isso não vai fazer diferença não, mas aprender com a sua história, que está aí há anos e a cada dia cresce mais, consegue resultados ainda maiores, mais admiráveis, nos ensina muito, nos inspira muito. Eu tenho certeza que para a jovem advocacia que escuta essas histórias, certamente vão ficar mais encorajados, vão ter mais vontade de fazer, talvez de colocar a cara para aquilo que antes a gente ficava com vergonha, com receio. E te agradecer muito pela disponibilidade, pela atenção, pelo cuidado com o projeto Casos e Cláusulas. Não tinha pessoa melhor para inaugurar esse projeto. Obrigada, Luciano. Você. Muito obrigado pela sua presença, Débora. Eu que agradeço, assim, eu te admiro muito, você sabe disso, sempre te admirei, um excelente profissional, excelente advogado, e eu tenho certeza que esse projeto, Casos e Cláusulas, vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso e vai ajudar muitos advogados que estão aí. Muito obrigada, me sinto muito honrada pela oportunidade, viu, Luciano? A gente que agradece, Débora, muito obrigado. Obrigada eu. Para a gente finalizar, e quem quiser aprender mais sobre a história, aprender mais sobre a Débora, alguma parceria, algum curso, aprender mais da trajetória, onde que te encontra, Débora? Eu estou no Instagram, adv.debora.gonçalves. Vai ser um prazer imenso ter vocês lá. E eu estou no Instagram como lucianofonseca.adv e a gente tem o canal no YouTube do Casos e Cláusulas. Quem quiser saber mais e aprender mais com advogados que inspiram a jovem advocacia, que são referência naquilo que fazem e que, além de bons advogados, são pessoas admiráveis para a gente mostrar que advogado também é gente, que advogado tem esse lado humano. Se inscreve no canal, curte, compartilha, fica ligado que tem muitos outros conteúdos que vão vir para acrescentar para vocês, pessoal.